trazendo a palavra de Deus sobre os nossos corações. Senhor Jesus, eis o teu servo aqui. Derrama a tua graça e misericórdia. Derrama, Senhor, o teu, ó Pai amado, a tua unção. Que as palavras que saiam com poder, Senhor. Saia com poder para transformar os corações. Que sejam inspiradas pelo teu Espírito Santo. Pai amado, porque de nós mesmos, dele mesmo, Senhor, não podemos mudar ninguém. Mas quando sai cheia, cheia do Espírito Santo, existe transformação, existe, Senhor Jesus, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caminho, mudança, e Ele vai estar ensinando hoje mais um ensinamento, ó Pai amado, de como entrar no reino espiritual e batalhar as armas que nós temos, em nome de Jesus, ó meu Pai. Mas primeiro, Senhor, ó Deus amado, que esse arsenal que está sobre essa igreja venha sobre a vida dele, protegendo, guardando essa vida de todo tipo de retaliação, de todo tipo, Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus amado, contrariado, que não seja na tua presença. É o que nós te clamamos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Aproveitar que os irmãos estão em pé, em reverência à palavra de Deus, vamos abrir carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Os irmãos me ouvem bem aí no fundo? Tá bom? A altura tá boa? Tá legível? Audível? Glória a Deus. Efésios capítulo 6. Nosso som, irmãos, está faltando mais uma etapinha aí que essa semana deve concluir. Glória a Deus. Então, estamos quase lá. Efésios capítulo 6, verso 10. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Estamos falando sobre a guerra espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois, irmãos, nas ministrações seguintes, eu vou focar aqui nesses textos. É que a gente precisa fortalecer no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ficou ruim. Estava bom. Deixa do jeito que está. Vou trocar aqui, ó. Vou começar de novo. Aí. Glória a Deus. Acho que ficou melhor aqui, né? Deixa assim. Põe Super Bonder aí. Deixa assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Só abaixa um pouquinho aqui para mim o side, um pouquinho alto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus.
Antes, irmão, de continuar, começar a ministrar, só duas considerações. Hoje de manhã, irmãos, eu fui muito surpreendido hoje de manhã. Depois que eu saí daqui do culto, eu passei no posto aqui para abastecer, eu fui para Bauru lá no hospital. E aí eu calibrei o pneu, eu sujei a mão, né? Aí eu estava procurando, depois que eu calibrei o pneu, eu estava procurando uma torneira para lavar a mão. E aí não achava a torneira, estava procurando assim, né? E aí eu vi um galão de água que o frentista usa para lavar o para-brisa. Aí eu peguei o galão e estava lavando a mão. Aí o frentista, um dos frentistas, viu que eu estava procurando ali a água. Aí ele veio e falou: o que o senhor precisa? Eu falei: não, eu já encontrei aqui água para lavar a mão e tal. Ele falou assim: tem a torneira aqui. Eu falei: não, tá bom aqui, já tá ótimo. Aí eu lavei a mão, ele ficou ali perto de mim. Escuta só, irmão, que interessante. Aí eu acabei de lavar a mão. Ele falou assim: o papel toalha está aqui do lado. Aí eu não achava o papel toalha, né? A Renata fala que o homem não acha nada, é verdade mesmo, viu, irmão? A gente não acha nada, meu. Aí eu procurando ali o papel toalha, não achei o papel toalha. Aí ele foi lá e tirou para mim várias folhas e me deu. Aí eu falei: não precisa, né? Não, aqui está aqui. E deu o papel toalha para mim. Aí eu enxuguei a mão, né? Peguei uma folha e enxuguei a mão. Aí eu estava procurando um lixo, aí não achava. Aí eu vi o lixo do outro lado. Aí ele falou: não, tem aqui. Aí eu fui lá procurar o lixo, não, daqui para mim. Aí eu dei para ele, irmão, pegou o papel que estava ali que eu usei, né? Está aqui para mim. Pegou e jogou no lixo. Eu fiquei assim, irmãos, assim. Eu falei: esse camarada sabe que é servir. Olha, irmãos, tem gente, irmãos, que precisa aprender a servir, precisa fazer curso, precisa passar a vida inteira para aprender a ser servo. E o rapaz ali com tanta desenvoltura, assim, me serviu assim, ó, de um jeito. Falei: meu Deus, né, fiquei impressionado, irmão. Sinceramente, a gente fica no comércio, né, em vendas, a gente fala que encanta o cliente, né? A gente fica encantado mesmo quando a gente recebe um tratamento assim. E se a gente aprendesse, né, a servir sempre em casa, no trabalho, com os colegas, na igreja, né, ter um dom de servir, né, um espírito servil, isso é muito bom, irmãos, muito raro, mas muito bom. Glória a Deus. E depois, a outra coisa que me surpreendeu lá no hospital, eu fui lá visitar o irmão Valdomiro, pai do Marcelo Éder, e cheguei lá e estava meio sonolento assim. Aí fui falar com ele, ele acordou, irmãos, com um sorriso, com uma alegria. Aí ele pegou, me puxou, me deu um beijo. Ele é muito simpático, né? Aí ele ficou tão feliz, perguntou da Renata, perguntou dos meninos, perguntou da igreja. Ele é uma benção, aquele irmão lá. E aí eu orei por ele, ele falou: pastor, eu não consigo levantar para sentar para o senhor orar por mim. Eu falei: não, pastor, pode ficar. Eu falei: não, irmão, pode ficar deitado aí. Aí eu orei por ele, ele agradeceu, me abraçou, me puxou assim, me abraçou. Aí ele falou assim: pastor, ora pelo meu companheiro ali, também está com o mesmo problema que eu. Aí tinha um senhor do lado também. Aí ele falou para a mulher dele, para a mulher do senhor que estava lá, falou: pastor, ele: meu pastor, pode orar aí por você? Pode vir aqui. Aí já foi o facilitador para orar por outra pessoa. Assim, irmão, eu fiquei encantado com ele. O irmão Valdomiro, né, de vez em quando a gente vai na casa dele lá e orar por ele. E sempre foi muito, muito solícito, né? E aí o Éder, depois que eu saí de lá, o Éder falou: eu saí de lá de manhã e depois o Éder chegou, né? O Marcelo Éder. Aí eu liguei para ele à tarde, ele falou: pastor, o senhor acabou de sair, eu já cheguei, meu pai já está diferente, ele está feliz, ele está alegre. E aí rompeu uma veia, eu esqueci, como é que é o nome lá, Richard? Aneurisma, né? Então, deu um aneurisma. Aí ele falou: já parou o sangramento, ele vai fazer uma cirurgia amanhã, mas nós vamos continuar orando por ele, viu, irmãos? Ele falou: pastor, eu vou lá na sua igreja dar testemunho. Eu falei: amém, né? Glória a Deus. O Marcelo Éder congrega com a gente aqui. Glória a Deus. Irmãos, vamos então para a ministração. Hoje de manhã eu falei essa palavra e vamos orar para que Deus traga também o mesmo impacto que foi de manhã. De manhã, irmãos, a igreja nem piscou.
Os irmãos não andaram, ficou todo mundo assim, vidrado na palavra. Então fique atento para Deus falar com você. Aprender aqui a palavra de Deus, tá bom? Pode colocar, Lucas, fazendo um favor, o slide. Pode. Isso, pode passar. Isso. Agora, irmãos, né, nós paramos a semana passada, nós falamos a primeira parte. Isso, tá bom, pastor, tá ótimo. Falamos a primeira parte sobre aprender a lutar. Então, os irmãos que estavam aqui semana passada ouviram. E agora, irmãos, a segunda parte, identifique o inimigo. Irmão, olha, eu falei de manhã e vou tornar a dizer. Se você entender o que eu falar hoje aqui, 90% da guerra já está ganha. 90%. O nosso problema é que a gente briga com o inimigo errado. Aí a gente perde tempo, energia, força, lutando com o inimigo errado. Aí quando é para lutar com o inimigo certo, aí a gente não tem graça. Por exemplo, ó, atenção, irmãos. A mulher que briga com o marido, que briga e fala, e grita e briga com o marido, e briga, não vai ganhar ele nunca. Mas pelo contrário, se estiver na igreja, vai afastar. E aí briga. Aí depois não tem força para orar. Não consegue orar. Porque a Bíblia fala que se o casal tiver em desentendimento, as orações são interrompidas. Então veja a artimanha do diabo. O diabo ele instiga a gente a brigar com outra pessoa que não é o nosso inimigo. E normalmente é quem está próximo de nós. Nossos irmãos, cônjuge, filhos, amigos, irmãos em Cristo. Então, irmãos, parece óbvio, mas quando a gente identifica o inimigo, a gente vai centrar toda a artilharia para cima do inimigo real. Naquele filme O Quarto de Guerra, aquela senhora que estava discipulando a mulher, que estava com problema no casamento, aí no momento ela fala assim: você precisa enfrentar o seu inimigo verdadeiro. O seu verdadeiro inimigo não é a tua família, não é o teu esposo, não é o teu marido. O teu verdadeiro inimigo é Satanás, é contra ele que você tem que lutar. E ela fala assim, forte com a mulher. Aí ela vai para o quarto, tira tudo no closet e arruma ali um quarto de guerra. Põe a Bíblia no lugar de oração, os versículos para decorar, para memorizar. Quando eu falar sobre as armas de guerra, nós vamos falar sobre isso. E aí para recitar os versículos e falar os versículos, a oração. E aí ela venceu a guerra. Então, irmãos, o inimigo, uma das estratégias dele é nos desviar o foco da guerra e a gente lutar com o inimigo errado. E de novo eu repito aqui que é didático. A gente vai ficar sem força, cansado de brigar com homens. E aí depois não tem força, não tem graça para lutar contra o diabo. E outra coisa, olha só, presta atenção aqui, ó. Uma outra coisa, tem gente que tem medo até de falar o nome diabo. Que na verdade não é nome, né? É um título. A pessoa tem nome, então não pode nem falar essas coisas. Morre de medo do inimigo. Aí tem pessoa que é briguenta. É boa de briga. Com os homens, com os familiares. Não leva desaforo para casa. Briguento. Fala o que vem na cabeça. Solta tudo. Mas aí na hora de lutar com o inimigo, aí tem medo. Não, aí não pode nem falar. Não, aí vira um ratinho. Para brigar com os outros é um leão, uma leoa. Para brigar com o diabo, que é o verdadeiro inimigo, é um ratinho. Aí não sabe nem orar. Não sabe nem repreender o inimigo. Então, irmãos, minha oração é: se vocês entenderem isso aqui hoje, de vez, vocês vão parar de ficar brigando com pessoas. Aliás, irmãos, não é para brigar com ninguém. A Bíblia diz assim: ao servo do Senhor não convém contender. Não entre em contenda, desvia de briga, desvia de confusão,
desvie de bate-boca, não levanta a voz para ninguém. Entre a paz e a razão, sempre escolha a paz. Sempre, porque se você escolher a razão, você vai ter que brigar pela razão para mostrar que você está certo. Você vai ter que ser um guerreiro para guardar a tua posição e preservar a tua posição, a tua razão. Então sempre escolha a paz. Deixa a razão de lado, deixa a pessoa ficar com a razão. Mesmo errado, abaixa o tom. Mesmo errado, sai, recua, baixa a voz. Não vai brigar. Porque é isso que o adversário quer. Porque quando você briga com os homens, aí você não tem força para brigar com o verdadeiro inimigo. Amém, irmãos? Essa é a principal lição de hoje. Então não seja um brigador, um guerreiro, um lutador com homens. Faça que nem Jacó. Né? Aleluia. Pode passar. Aqui, irmãos, tem uma frase de Sun Tzu. Esse aqui é um general filósofo chinês. Ele escreveu A Arte da Guerra no 6º ao 4º século antes de Cristo. Então é milenar esse livro aí. E esse livro, irmãos, foi traduzido em muitas línguas. É bem famoso esse livro. Aí tem a arte da guerra para finanças, a arte da guerra para família, a arte da guerra para emoções, para relacionamentos. Então todos os conceitos que tem nesse livro aqui são conceitos de guerra que a gente usa em muitos lugares. Inclusive muita coisa que Sun Tzu fala é bíblico. Embora ele não era cristão, né? Antes de Cristo, né? Mas existe, irmãos, uma lei universal. E as pessoas que são inteligentes, né? Paulo fala em Romanos que Deus se revela através da natureza. Então tem muitas pessoas que não conheceram a Deus, mas que estavam muito próximo da verdade. Por exemplo, Paulo, quando ele está em Atenas, ele fala que eles colocaram lá uma estátua ao Deus desconhecido, que ele sabia que tinha algum Deus que eles não conheciam. E aí quando Paulo vai em Atenas pregar, ele fala, é esse aqui o Deus que eu estou pregando para vocês. Então eles estavam assim, apalpando e raspando, mas não tinha visão clara. Então, a respeito do inimigo, esse livro ele tem vários conceitos de guerra. Um dos conceitos é de conhecer o inimigo, identificar o inimigo. Então ele diz assim, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, nós somos, irmãos, o maior problema. O nosso eu é um grande problema. Paulo fala para nós pendurarmos a carne na cruz, crucificarmos. Paulo fala para nós esmagarmos a nossa carne, socarmos. Ele usa essa palavra, esmurro a minha carne, reduzo a servidão. Porque, irmãos, o meu eu, ele é um grande problema. E se a gente der ouvidos à carne, por isso que Paulo fala que existe um conflito, uma guerra. Nós estamos em guerra entre o espírito e a carne. Além do inimigo que nós estamos falando aqui do diabo, ainda tem a carne, que esse é o pior inimigo. E nós estamos em guerra com a carne. E a carne é pior do que o diabo, porque nós dormimos com a carne, acordamos com a carne, tomamos café com a carne, vamos para a escola com a carne, vem para a igreja, traz a carne junto. Vai para casa, a carne, vai passear, a carne está junto. Não tem como se vai trabalhar, a carne está junto. Não tem jeito de se livrar dela. E ela não morre. Isso é uma coisa interessante, que nós precisamos entender também, que a carne a gente tem que mortificar ela, mas ela não morre. E se bobear, irmãos, ela desce da cruz. É só dar para ela um pouquinho de atenção, um pouquinho de moral, um pouquinho de alimento para ela, ela desce da cruz. E o velho homem vem. Então, aqui o general ele fala, o homem que conhece a si mesmo, nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações, os nossos defeitos, nossas paixões, conhece a si mesmo e conhece o inimigo, aí ele diz, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Você vai entrar em 100 batalhas, você vai vencer a 100. Porque você conhece você e conhece o inimigo. Aí ele continua, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá uma derrota. O inimigo é sagaz. E aí ele continua, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. É por isso que tem muita gente, irmãos, que não consegue vencer.
Porque ele não conhece quem ele é, a carne, os desejos dele, os traumas que ele carrega, não é curado. Não conhece o inimigo que se aproveita dessas fraquezas, janelas que foram quebradas. A nossa infância, irmãos, a nossa vivência, nós tivemos traumas, todos nós carregamos traumas. São janelas quebradas na vida. Aí o inimigo, ele se aproveita dessas janelas quebradas para ele entrar. Um abuso sexual, um espancamento, um xingamento, humilhação, rejeição, são janelas quebradas da vida. E quando nós somos crianças, a gente não tem filtro, não tem estrutura para poder ressignificar essas coisas. E aí a gente traz esses traumas para a vida. Aí são pessoas que vão ter problema no serviço, problema no casamento, problema na igreja. Aonde ela vai, ela tem problema, porque ela é ferida. E pessoas feridas ferem. Aí você vê aquela pessoa difícil de se lidar, ferida. Muitas janelas quebradas ao longo da vida. Aí o diabo se aproveita dessas feridas, essas janelas quebradas, e ele entra por aí. Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Estamos em guerra, eu já falei isso bastante semana passada, mas para reforçar aqui, ó. Tu, pois, Paulo falando a Timóteo, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, esse conceito de guerra eu falei bastante semana passada. Quando nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino de Deus, nós ganhamos inimigos. Aqueles antigos subjugadores, aqueles antigos escravizadores que eram demônios, eles vão querer vir atrás de nós para levar de volta. O que é dele já está lá com ele. Ele vai atrás daquele que se converteu, daquele que foi tirado do reino dele e agora está no reino de Deus. O diabo, ele fala, vai no encalço deles e traz eles de volta. E Jesus fala, se eles conseguirem trazer alguém de volta, e de vez em quando alguns voltam, o segundo estado é pior do que o primeiro, porque vem mais 7 demônios piores do que o primeiro. Quando nós nascemos, irmãos, nós já nascemos com tendências. Espíritos familiares já estão ali, em gerações. A gente nasce num contexto, e dependendo do contexto, as coisas são piores ou um pouquinho melhores. E aí esses espíritos vêm e escravizam a vida inteira. Aí quando nós nos convertemos, nós somos arrancados desse reino das trevas, somos libertos do jugo e transportados, Paulo diz em Colossenses, transportados para o reino de Deus. Aí esse reino do qual saímos, fomos libertos, o diabo vai e manda os seus demônios no nosso encalço, traz eles de volta. Então, irmãos, eles vão ficar a vida inteira procurando trazer a gente de volta, levar de volta, a vida toda. E esse inimigo é tão terrível porque ele não descansa, ele não tem folga, ele não tem férias, não troca o turno. Ele tem um objetivo e ele vai ficar a vida inteira lutando. A vida inteira, a vida toda, até o fim ele vai lutar. Então nós temos que vigiar. Pode passar. Olha lá, sede sóbrios, a Bíblia fala. Sóbrio, irmão, é o contrário de estar bêbado. Bêbado com as coisas do mundo. Tá? Inebriados com as coisas do mundo. Paulo fala, seja sóbrio, não é só por bebida, alcoólica, com as coisas mundanas. Estejam sóbrios. Vigiai. Estejam alerta. Porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então, amados, ao derredor, aonde nós formos, ao derredor, vai ter um ser espiritual procurando brechas para ele entrar, para nos tragar.
O que acontece? Presta atenção que eu vou falar para vocês. Pode passar aqui. Quando nós nos convertemos, Deus destaca um anjo para ficar ao nosso redor. Um anjo da guarda, um anjo protetor. Nós temos anjos. Algumas pessoas têm o dom, né, a visão aberta e vê. Mas onde nós formos, irmãos, ao nosso redor, estão os anjos de Deus que nos livram. E ao derredor estão os demônios. Então, entre nós e os demônios tem um anjo que nos protege, nos cerca. E foi isso o que o diabo viu na vida de Jó. Pode passar. Aqui, ó, a ação limitada do inimigo. Olha o que Jó fala para Deus. Quando o inimigo, ele foi lá na corte celestial, e Deus perguntou para o inimigo: de onde vem? Ele fala: eu venho de passear e rodear pela terra. Esses verbos no hebraico, passear e rodear, está falando de um senhor, de um domínio, que ele está inspecionando os seus domínios. Ele está vendo o seu território, inspecionando o seu território. Era isso que ele estava fazendo. Lá no livro de Zacarias, irmãos, fala de vigilantes espirituais que estão sobrevoando. Então, assim, irmãos, em atividade. O mundo espiritual é muito ativo. E aí, quando Satanás ele entra no meio dos filhos de Deus, e Deus pergunta onde ele estava, de onde ele vinha, ele fala, estava passeando e rodeando a terra, estava inspecionando meus domínios. Aí ele fala: tem observado o meu servo Jó? Aí ele responde: acaso não o cercaste com sebe? Sebe é uma cerca de proteção. Então, olha o que o diabo via. Presta atenção nisso, irmãos. É importante para nós entendermos esses detalhes aqui, ó. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? O que o diabo via? O diabo via uma cerca ao redor de Jó, uma cerca ao redor da família de Jó, da casa de Jó, e uma cerca ao redor de tudo que Jó possuía, tudo que Jó tinha. Então ele não podia passar essa cerca, ele não podia ultrapassar esses limites, porque Jó estava cercado, protegido por anjos. Ele via muralhas ao redor de Jó, ao redor da casa de Jó e ao redor dos bens de Jó. O diabo não podia tocar num cachorro de Jó, num gato de Jó, numa ovelha de Jó. Mas, irmãos, então qual é a tática dele? Agora presta atenção. Qual é a tática dele? Presta bem atenção nisso aqui. Se ele fica de longe, ele não consegue fazer nada contra os servos de Deus. Então qual que é a tática dele? Ele tem que furar esse bloqueio. Ele tem que ultrapassar essas barreiras espirituais de anjos. Ele tem que remover essas cercas de proteção ao redor de Jó, ao redor da família, ao redor dos bens. Isso, falando de nós também. O diabo quiser te falir, te roubar, deixar numa situação financeira ruim também, isso é maldição, isso é coisa diabólica. Então ele quer tocar, mas ele não consegue tirar. Então ele tem as artimanhas. Então ele vai lançar setas. Então aquele guerreiro que não consegue ultrapassar as barreiras de soldados, de muralhas, então ele fica do outro lado jogando setas inflamadas. A semana que vem, quando a gente falar sobre as armas de guerra, não, semana que vem falar sobre o campo de batalha. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí ele vai ficar de longe jogando setas. Existem 3 influências demoníacas. A primeira, todas nós estamos nela. Pode passar. Aqui, ó. Os 3 níveis de influência demoníaca. O primeiro nível é de tentação. Até Jesus passou por esse nível. Todos estamos sujeitos. Então, qual que é a tática dele? Então, eu vou usar aqui uma linguagem, uma metáfora para os irmãos entenderem. É como se o inimigo, nós estamos aqui na nossa casa,
tem o quintal da casa, tem um portão, e o inimigo ele fica lá na calçada do outro lado da rua. Até lá que ele pode ir. Ele não pode tocar. Ele não pode ultrapassar as barreiras espirituais da nossa casa, do nosso quintal. Tem uma cerca, ele não pode entrar. Ele não pode tocar. A Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o maligno não lhe toca. Por causa das barreiras que Jó viu, no livro de Jó, que eu mostrei para os irmãos, que o demônio viu, Satanás viu. Então, ele só tem uma arma contra a gente, que é esse primeiro nível aqui, de tentação. Depois eu volto a falar mais sobre isso. É a tentação. Ele sugere. Ele não pode arrombar a porta, ele não pode passar pelo anjo, ele não pode passar pelo portão que está fechado. Então ele fica lá do outro lado jogando setas, que vem no pensamento, que é o campo de batalha. Ele vai tentar incendiar a nossa vida com pensamentos, com setas, interpretações do que está acontecendo ao redor. E foi isso que ele tentou fazer com Jó. Ele não conseguia atingir Jó. Aí ele falou assim para Jó, né, quando Deus permitiu que tocasse nele, e Jó manteve a sua fé, manteve a sua integridade. Aí o diabo usa a mulher de Jó e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. O que o diabo quer é uma palavra, uma murmuração, uma reclamação. O que você acha que não é nada, uma mentira, um palavrão que você acha que não é nada, irmãos, é o que ele precisa. Por exemplo, ele precisa, para entrar, ele precisa de um palavrão, ele precisa de uma murmuração. 1 Coríntios 10:10, libera o destruidor. As pessoas que murmuram, que reclamam de tudo, irmãos, abrem as portas para demônios terríveis de destruição. Pornografia, sexo ilícito, prostituição. Ele precisa de um pecado. Só que ele não pode pegar a gente e forçar a pecar. Então ele trabalha no campo das ideias. O campo de batalha é a mente. Aí ele fica enchendo a mente com setas. Por isso tem que ter o escudo da fé para apagar esses dardos inflamados do maligno, para não chegar em nós. Então ele fica do outro lado, jogando pensamentos. Faz isso, é a tentação. Faz aquilo. Ele precisa que você peque para ele poder entrar. Então, por exemplo, toca o telefone. E é uma pessoa que você não quer conversar. Manda um filho seu atender. Atende o telefone. Aí o pai fala: esse é o fulano, está aqui, fala que eu não estou. Aí a mulher atende, ou o filho atende. Alô? Eu quero falar com o fulano. Não está. Tá bom, ligo depois. Mentiu? A hora que ele mente aqui, presta atenção. Mentiu aqui, deu legalidade, a tranca do portão lá que o diabo não pode passar, faz assim, ó, plim. Abriu. Aí o diabo fala: agora eu posso ir. Aí ele vem, o anjo está ali. Aí ele passa pelo anjo e fala: mostra a língua para o anjo. Eu vou entrar. Ele é meu parente. Quem mente é filho do diabo. Porque ele é mentiroso desde o princípio. João 8:44. Mentiu, irmão, mentirinha qualquer. Precisa ser grande, vai prejudicar muita coisa, vai ganhar milhões. Não, qualquer mentirinha, eu não estou em casa. Já é o suficiente, plim, abriu. Ele passa pelo anjo, o anjo não pode fazer nada. E ele fala: agora é parente meu, agora nós é parente. Ele é mentiroso também, que nem o pai dele. Só precisa de uma mentirinha. Só para vocês entenderem. Aí ele entra no portão. Isso aqui é um exemplo, irmão. Tem muitos exemplos. Qualquer tipo de pecado. Por isso que o pecado, a gente não pode ser escravo dele. Aí ele entra.
Aí passa para o segundo nível, que é da obsessão. É quando o inimigo agora ele sai do nível da tentação, ele entra para o nível da obsessão. Ele está dentro do quintal de casa. Porque abriu legalidade através de um pecado. Nesse caso, estou contando aqui da mentira. Aí ele entra. Quando ele está dentro do quintal, irmãos, a casa pesa. Espíritos obsessores estão ali. Mentira, roubo, adultério, prostituição, pornografia, seja o que for. Tudo que a Bíblia fala para não fazer. Amargura, ressentimento, falta de perdão. Tudo isso é porta aberta para ele. Aí ele entra, fica no quintal. Então a casa está sob ataque de demônios obsessores, espíritos obsessores. Aí, irmãos, a pessoa continua vindo na igreja, normal, está vindo para a igreja. Só que a casa é uma bagunça, tem briga, desavença, confusão, manifestações de demônio, vulto. Tem coisa ali acontecendo, cai coisas. Enfim. A casa começa a ficar perturbada. A pessoa é crente, está na igreja. Você vê aqui na frente orar, não cai. Por quê? Porque está no nível da obsessão. Os demônios não estão dentro de casa, eles estão no quintal. Aí se a pessoa, o Espírito Santo, ela vai orar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí o Espírito Santo ensina ela a orar, o Espírito Santo lembra do pecado, Senhor. Aí ela confessa, eu pequei mentindo, Senhor me perdoa, eu me arrependo, me perdoa. A hora que ele confessa, se arrepende, aleluia, glória a Deus, e deixa aquele pecado, aquele anjo estava ali, deixou o demônio passar, ele vai lá e agora pode sair. Sai, vai para fora. Ele confessou. Ele deixou, ele se arrependeu, tira o inimigo. Mas se não houver isso, não houver arrependimento, confissão, ele fica lá. Só que, irmãos, ele sai do nível da tentação para a obsessão e ele não para aí, ele quer um nível além. Ele quer ir até o último estágio, que é a possessão. Que é quando ele quer arrombar a porta. Só que ele não consegue arrombar, a porta tem que ser aberta por dentro da casa, para ele entrar dentro da casa, dentro do corpo. Aí são pecados graves, porque um pecado chama outro pecado. Uma mentirinha abriu a porta, ele vai entrar. Aí daquela mentira vem outro pecado, vem outro, um pecado vai gerando outro pecado. Eu contei hoje de manhã aqui, quando o Rafa tinha 10 anos e ganhou um hamster. A gente colocou o nome dele de Nino. E aí o Nino estava ali brincando, correndo na rodinha, tal. Aí nós falamos assim, tadinho do Nino, está tão sozinho, né? Aliás, o Nino não, é o Nino, a Nina é o contrário, a ratinha. Nós ganhamos uma ratinha, era a Nina. Aí estava tão sozinho. Aí eu falei, vamos comprar um ratinho para ele. Eu fui lá no lugar lá, essas casas de pet que tinha lá em Brasília. Aí eu comprei um Nino para ele, para ela, comprei um ratinho. Aí eu levei lá, aquela festa, né, tal. Aí, irmão, um belo dia eu olhei assim na maravilha, aqueles capim que põe aqueles negocinhos tudo vermelhinho assim, um monte deles, tudo vermelhinho assim, com as cabecinhas vermelhas. Eu falei, que é isso aqui, mano? Porque a rata, ela não tem dieta, ela não tem que guardar nada, ela fica rodando, tem um neném, volta para rodar de novo, para correr e tal. Aí aquele monte de ratinho. Aí, daqui a pouco de novo, outra cria. Aí, daqui a pouco os irmãos começaram a ter... Irmão, virou um monte de rato. Aí um começou a matar o outro. Tinha ratinho que aparecia com o pescoço arrancado assim na dentada. Tinha um que ficou enroscado assim entre a gaiola, que eles fazem da gaiola. Foi tentar escapar, passou o pescoço. Aí eu acordei de manhã, vi o bichinho pendurado, ela se enforcou, se suicidou. E aquela confusão, aí teve que separar os meninos das meninas. Aí teve que comprar outra gaiola, separar, porque mamãe era muito, proliferava muito rápido. E assim é o pecado. Quando ele concebe na nossa vida, depois nós vamos falar sobre isso. Lá de Tiago, existe um processo
de concepção do pecado. Quando o pecado concebe, aí ele gera, e dali ele vai trazendo outros pecados. Isso que acontece. É como se fosse uma areia movediça, vai entrando e vai afundando. E aí, irmãos, o diabo ele precisa de mais pecado, mais coisa escondida, coisas inconfessadas. E tem gente presa, irmãos, há anos em pecados escondidos que nunca falou para ninguém. E aí o diabo ele pega nisso, porque o remédio é a confissão. Isso a Bíblia diz. Tiago fala: confessai vossas culpas uns aos outros, para que sejais sarados. No corpo e na alma tem muita doença que é fruto de pecado. A amargura, por exemplo, ela causa muitos problemas no corpo, na alma e no corpo. E aí o diabo ele quer, através do pecado, passar para o terceiro nível, que é da possessão. Aí, dependendo dos pecados que vai ficando mais graves, vão ficando maiores, começa pequenininho, uma mentirinha, um negocinho, um filminho ali, picante. Aí daqui a pouco vai para um mais picante, mais picante, vai já se atolou. Então começa com pouquinha coisa. O diabo, irmão, ele não precisa de muita coisa. Eu lembro de um amigo meu que trabalhou na usina, acho que foi aqui na usina São José. E na época, faz muitos anos. Então, quando ele me contou isso, eu era solteiro. E isso tinha acontecido bastante tempo antes. Então hoje eu não sei como é que são as usinas. Mas tinha as moendas, que eram gigantes. Aí ele falou que tinha um pessoal que trabalhava lavando as canas, jogando água nas canas, dentro da moenda. E falou que um amigo dele estava com capa de chuva, né, que estava ali dentro, jogando água. Então eu não sei como é que são as moendas hoje. Eu fiz estágio na usina São José, mas eu não lembro como é que era. Aquelas moendas gigantes. E aí o rapaz está trabalhando, pegou a capa dele. A moenda pegou a ponta da capa. E foi puxando, puxou ele, moeu ele. Só a pontinha da capa. Então o diabo só precisa disso. É só uma pontinha. É só a unha. Não precisa muita coisa não. Só a unha. Ele pegou, irmão. Aí ele puxa a unha, puxa o dedo, puxa a mão, puxa o braço, vai puxando. Quando você vê, irmão, já engoliu. Que nem a moenda que eu contei aqui para vocês. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, a santidade. Santidade não é coisa de retardado, de coisa de quadrado, não. A santidade é bíblico, santidade significa separação. A única coisa, irmãos, que nos faz estar protegidos é quando nós estamos em santificação. Guardar o nosso corpo, nossa vida, nossa mente em santificação. Porque aí o diabo ele não entra. E quando ele traz uma sujeira, ele vai trazendo outra sujeira e outra sujeira. Aí, irmão, dentro de casa fica com barata, cobra, rato, percevejo, coisas que vai trazendo doença. Então precisa limpar tudo aquilo. Caiu uma sujeira em casa, errou. Por isso que a Bíblia diz, pecou. A Bíblia fala, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Confessa e deixa para limpar rápido aquilo ali. Está na sua casa, está limpinho. Derrubou ali um negócio ali, um refrigerante. Um bolo caiu ali. Então já corre lá e limpa, porque senão, irmão, aquele bolo vai atrair mosca. A mosca vai botar os ovinhos ali. E aí onde está sujo mesmo, né? Está sujo mesmo, pode escrever. Onde tem uma sujeira, vem, passa um, já joga outra sujeira junto. Está sujo mesmo, já joga ali. Já começa a virar um depósito de lixo. E aí os demônios gostam de sujeira, coisa escondida. E aí vem juntando lagarto, cobra, rato, barata, vai juntando tudo isso aí, dentro de casa, espiritualmente falando, com as sujeiras que é o pecado. Aí ele quer entrar no terceiro nível, que é a possessão. Aí nós temos que abrir a porta por dentro, porque ele já está no quintal, já está meio passo. Aí, através dos pecados que vai sendo gerados dentro de nós, abre a porta da casa e ele pula para dentro. Escute bem, irmãos. Os demônios mais difíceis de se expulsar
são os demônios de crente. São os mais difíceis. Uma pessoa, até um macumbeiro, um feiticeiro, quando se converte, você vai expulsar o demônio dele, irmão, o bicho sai, ele obedece e vai. Por mais que tenha feito, por mais pacto que tenha feito. Agora, quando é crente, ele fala, não vou. Ele é meu. Os irmãos aqui, os obreiros, podem atestar isso. É muito mais difícil. Por quê? Jesus falou que quando os espíritos, que eles ficam vagando nos desertos, e quando ele sai, expulso da casa dele antiga, e a casa é adornada, limpa, aí ele fica procurando outra casa, porque os demônios é como se fossem aqueles vermes que parasita, que fica dentro da pessoa, sugando ali a energia, a força, a vida da pessoa. Ele é um parasita, e ele fica ali, circulando, andando, procurando vida para entrar. Ele perdeu a casa dele, se converteu, e ele fica ali procurando vida, ele fica ali procurando, porque ele precisa de um lar, ele precisa de uma casa, para ele sugar a energia, sugar a paz, roubar a paz da pessoa, levar miséria, destruição. É isso que ele faz, é isso que ele gosta, é disso que ele vive, de destruição, de doença, de morte. E aí ele fica procurando, aí ele acha uma casa que era dele, e agora está vazia. Jesus já saiu daquela casa. Alguém que se converteu, aceitou Jesus e voltou para o vômito. Aí ele fala, opa, aquela casa que era minha agora está vazia, vamos voltar para ela. E aí Jesus diz que ele traz 7 piores do que ele. O último estado é pior do que o primeiro. Então, amados, não brinque com essas coisas espirituais. Isso é sério, é grave. Vai ler a Bíblia, o que a Bíblia fala para não fazer, não faça. Não é porque a Bíblia está querendo te punir, está querendo te deixar você fora do mundo, um quadrado. Isso aqui não tem nada a ver. O que a Bíblia fala que é pecado, irmão, não entra. Não vai. Porque pecado é chave que abre portas, legalidade para o demônio passar. E quando ele entra, faz isso. Continua. Olha lá, agora, irmãos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Depois, a semana que vem, eu vou falar sobre o campo de batalha, vamos falar sobre as regiões celestiais. E a mente. Se vocês entenderem isso, que a nossa guerra não é contra pessoas, humanos. Carne que ele está falando ali é carne e sangue, pessoas. Não é contra pessoas. Pode passar, Lucas. Aqui, Se você entender isso aqui, irmão, 90% da guerra está ganha. Você vai vencer todas as guerras. Então, aquilo que eu falei no início, não use a sua artilharia contra pessoas. Nós não temos inimigos humanos, nenhum humano é nosso inimigo. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, nós temos que falar bem daqueles que falam mal de nós, nós temos que pagar o mal com o bem. Se o inimigo tiver fome, dá comida para ele. Tiver sede, dá. O inimigo, que é ele que é o inimigo, não nós. Mas é assim que tem que ser tratados os inimigos, aqueles que são contra nós. Então, irmãos, nossa artilharia não é contra pessoas. Esse quadro aqui, aponte as suas armas. A nossa guerra é contra isso aqui, principados, demônios poderosos, príncipes de demônios, potestades, poderes, dominadores e forças espirituais da maldade. Esses são os nossos inimigos. É aqui que nós temos que concentrar. Amém, irmãos? Amém. Não brigue com ninguém. Não vai tirar satisfação com ninguém. Não se defenda e nem ataque pessoas. Não vai se defender. Não vai em rede social se defender, atacar. Não faça isso.
Use as tuas redes sociais para falar de Jesus, dar um testemunho, alguma coisa interessante, que vai edificar alguém. Mas não usa para atacar, para falar mal, para dar indireta em ninguém. Nossos inimigos são espirituais, nós temos que pegar eles nas regiões espirituais. Semana que vem que eu falo do campo de batalha, aí vocês vão entender. Pode passar. A origem desse inimigo. Isaías 14, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Aqui, irmãos, esse estrela da manhã, filho da alva, quando traduziu a Bíblia da Septuaginta para a Vulgata latina, né? Jerônimo traduziu, aí filho da alva escreveu Lúcifer, que na verdade, né, não é um nome, né, é um título. Filho da alva é o Lúcifer. Por quê? Porque ele era belo. Uma estrela. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse aqui, irmãos, é a condenação do diabo. Ele queria ser mais do que ele era. Ele queria mais glória. Ele se achava tão poderoso, tão lindo, tão maravilhoso, que ele achava que ele precisava de mais coisas. Aí ele começou a ver a adoração que os anjos davam para Deus. Ele falou: é aquela adoração que eu quero para mim. Irmãos, aprenda um princípio: tudo aquilo que não é teu, não ponha a mão. A mulher que não é tua, o dinheiro que não é teu, nada que não é teu, não ponha a mão. Nem que for um centavo. Um troco errado, devolva. Percebeu ali? Devolva. For centavos, devolva. Esse é um grande erro da humanidade, de querer coisa que não é sua. Quando Acabe, ele quis aquela maravilhosa propriedade que não era dele. Ele queria plantar uma horta. Aí ele quis, ficou triste, o coração ficou triste. A mulher perguntou: o que está acontecendo, meu marido, meu rei? Ah, estou triste. Queria tanto aquela propriedade para fazer a horta. Vamos comprar, não vende, isso aqui é herança, não vende. Aí quis, irmãos, o que não era dele, o que não era para ele. Deus falou: tem 2 árvores aqui no jardim, presta atenção vocês dois. Tem 2 árvores aqui, essa vocês podem comer. De todo o resto vocês podem comer. E Deus colocou 2 árvores no centro do jardim, diz a Bíblia. Todo o pomar, todo o jardim, vocês podem comer à vontade, é tudo de vocês. E vocês obedecendo, vocês vão comer dessa árvore aqui no centro, que é a árvore da vida. Mas dessa aqui, a única que vocês não podem comer. Todas as outras são suas. Vocês podem desfrutar de tudo que tem no jardim, menos dessa. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí o diabo vem, irmão, depois não vamos falar mais sobre essa tentação, essa arma. O diabo vem e fala: não. Está escondendo alguma coisa de você. O diabo, irmãos, ele é expert na arte de enganar. Aí ele pega Adão e Eva e faz com que os dois se voltem contra Deus. O inimigo de vocês é Deus, que está escondendo coisas. É Deus que não querem que vocês sejam como Ele. E plantou ali, irmãos, uma dúvida, um ódio. E eles foram e comeram. Então, tudo que não é teu, tudo que não pertence a você, não queira. E quando vier, sai fora. Fuja disso. Um prego que não é teu, não pegue. Uma arruela que não é teu, um clipe do escritório que não é teu, não pegue. Se você pegar, você pode escutar lá do portão, lá, plim, abriu, roubou.
mas é só um clipe. Existem coisas que têm preço e valor. É diferente, preço e valor. Se você pegar um sapatinho do nenê, feito de crochê pela bisavó, ela tem um valor. Não tem preço. Um clipe que não é teu, roubado, ele tem um valor. E esse valor é alto. É muito alto. Porque para Deus um clipe 1 milhão é roubo do mesmo jeito. Não toque, irmãos, em nada que não é teu. É tocar e plim, abre lá. E eles estão doidos para entrar. Malucos, com sede, com sangue no olho, para poder destruir sua vida, sua família, sua casa. Como aconteceu com Jó. Trazer doença, trazer miséria, trazer dor. Então não compactue com o pecado, não brinque com o pecado, não flerte com o pecado. O pecado tem que fugir dele. O que não é teu, a mulher que não é tua, o dinheiro que não é teu, o que não te pertence, irmão, foge. No mundo espiritual isso é muito sério. Aí ele quis um lugar que não era dele. Absalão quis um lugar que não era dele. Corá quis um lugar que não era dele. A Bíblia está cheia de história, irmão. Acã pegou uma coisa que não era dele. E veio destruição para a família. Não era para pegar, não era para pôr a mão. Pode passar. Ezequiel. Tu és o aferidor de medida. Irmãos, olha, esse anjo era tão aqui, o querubim era tão importante. Quando fala que o aferidor de medida, está falando para os irmãos aqui hoje de manhã, eu trabalhei no controle de qualidade e tinha os pesos, que era o padrão. Então quando a gente queria aferir, então de vez em quando, lá uma vez por mês, a gente passava em todas as balanças da empresa, da fábrica, para aferir as balanças. Então eu queria saber se aquela balança estava pesando certo. Aí colocava, por exemplo, pegava lá o peso de 1 quilo, colocava, a balança tinha que dar 1 quilo. Se ela desse 900 gramas, estava fora. 1,1 kg estava fora. Então tinha que aferir e acertar a balança. E aferir a balança pelo padrão, que é o peso, que era o padrão. Aquele lá tinha 1 quilo realmente, exato 1 quilo. Então a gente pegava era uma caixinha assim e saía pesando. 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, e aferindo todas as balanças da fábrica. E aqui, a Bíblia fala que esse anjo querubim, ele era o padrão da medida. Olha que fala dele, ó. Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Era como se fôssemos aquele peitoral do sacerdote. Na verdade, isso aqui, irmãos, era um santuário. Um monte de adoração. E o diabo, ele andava nessas pedras, representando a glória de Deus. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti. Tambor, instrumento de percussão, pífaro, uma flauta transversal. Então ele tinha o som nele mesmo, de instrumento de percussão e de flauta. Então conforme ele andava no meio daquelas pedras preciosas, lá no Éden de Deus, lá no céu, conforme ele andava, ele caminhava, ele mesmo ia soltando os sons que estavam nele. Sons de louvores a Deus e adoração a Deus. Pode passar. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui, irmãos, vem a reflexão. Nós estamos falando do ambiente celestial, antes do Éden de Adão e Eva, muito antes. A iniquidade chegou lá. Se chegou lá, irmãos, quanto mais nós aqui. Aí ele
pecou, enganou os anjos, levou um terço, houve uma guerra no céu, uma peleja lá, uma guerra espiritual, uma peleja cósmica. E aí o que aconteceu? Pode passar. Pode passar, ele levou o coração, pode passar. Olha lá, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Olha aí, ele seduz, a arma dele é seduzir. Ele não tem poder para pegar nossa mão e roubar alguma coisa. Ele não tem poder de pegar nossos corpos e forçar, adulterar, prostituir, fornicar. Ele não tem poder para isso, ele não tem autoridade para isso. Então ele seduz. Ele convence. E ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então Deus tirou ele do céu, expulsou ele e mandou ele aqui para a terra. Então ele está em atividade aqui. Lembra que eu disse no livro de Jó, quando Deus perguntou onde estava? Rodeando a terra, passeando por ela. Numa atividade constante, procurando coisas, mecanismos, projetos de destruição. Ele e os anjos dele. São milhares e milhares e milhares de anjos. Soltos, destruidores, alto poder destrutivo. Não brinque com eles. Amém, irmãos? Namorados, esse corpo não é teu. Não põe a mão. Vai ser seu depois que casar. Tudo que vem antes, que não é teu, é pecado. Acho que agora, irmãos, num estudo assim fica claro, né? Clareia, né? Falar, esse pastor é quadrado, esse pastor é antigo, né? Aí vê a igreja A pode, a igreja B pode, a igreja C pode, esse é quadrado, vai, quadrado, olha. Eu tenho muita alegria de ser chamado de quadrado, irmão, porque quando vai tentar rodar, não sai do lugar, dá trabalho você pegar uma coisa quadrada e chuta para você ver o negócio quadrado, para você ver. Aí pega o negócio bem redondinho, chuta, chuta a bolinha aqui, mas você dá um bicudinho nela que vai lá na frente. Dá um bicudinho no negócio quadrado, não vai. Vai quebrar o pé de chutar, mas não vai longe. Tudo que não é teu, não queira. E só queira depois que for teu. Com meios lícitos. Meios ilícitos. Irmão, todo esse povo que rouba, engana, corrupção. Irmão, isso é uma desgraça. Isso é maldição. Por isso aqui, deixa eu voltar aqui, o Espírito Santo está falando comigo. Deixa eu pedir aqui para o Rafa. Sabe, hoje de manhã, mesma coisa, irmão, difícil eu pedir mais água, né? Mas não sei se o copo está pequeno ou eu estou com sede, né? Está muito seco, né? Olha aqui. Eu sempre quando eu li a Bíblia e via lá, já trouxe, Rafa, já trouxe já. Deus abençoe, viu? Os dois vão receber galardão, viu? O que trouxe e o que ia trazer. Já a intenção, a Bíblia fala assim, aquele que der um copo de água fria para um profeta, receberá galardão de profeta. Já tem 2 galardões de profeta para o Rafa e para o Clodoaldo. Vamos? Deus abençoe, irmãos. Quando eu li a Bíblia, irmãos, e eu lia lá, né, que Deus falava assim, não põe a mão em nada do que é de Jericó, porque é anátema. Anátema é maldição. O ouro vocês trazem para a casa de Deus, vai purificar. Prata, pedras preciosas, animais, mulheres, homens, crianças, vão matar tudo. Não poupe nada. E não põe a mão em nada. Aí Acã, o bonitão, no livro
A história dos hebreus, Flávio José fala assim que Acã era soldado. E o soldado tinha direito do espólio de guerra. Lutou na guerra, tinha direito de pegar algumas coisas. Aí a Bíblia não fala isso, né? Mas Flávio José fala que ele pensou: eu sou soldado, eu tenho direito. Aí pegou uma cunha de ouro, uma capa babilônica. Tem o direito, foi lá e escondeu debaixo da tenda. E aquilo, irmãos, o ouro era para o templo. Era a primícia. Já falei para os irmãos aqui. E aí eu sempre que eu li aquilo, eu falava: meu Deus, por que chama anátema? Por que chama maldição, né? É porque, irmãos, toda vez que você pega aquilo que não é teu, se torna maldição. Toda vez. Pode passar. Então, irmãos, olha, identifica o inimigo. O diabo e seus anjos. Esses são os nossos inimigos. Campo de batalha, regiões espirituais. Semana que vem eu vou falar sobre o campo de batalha. Pode passar. Aqui, irmãos, ó. Para os irmãos terem uma ideia, ó. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Irmãos, Paulo está falando para a igreja de Corinto que ele perdoou algumas coisas. Aí ele explica por que ele perdoa na presença de Cristo. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Aí ele termina aqui, ó. Porque nós não ignoramos as suas maquinações, seus ardis. Então aqui tem um exemplo, irmãos, que a falta do perdão dá a Satanás uma vantagem. Isso é uma outra coisa, que tem muita gente que fica presa naquilo. O que ela fez é muito grave, eu não consigo perdoar, é muito grave, o pecado é muito grande, me humilhou, me rejeitou, me traiu, me enganou e tal, é muito, não consigo. Você está preso. Por isso que a Bíblia fala: perdoar é assim como o vosso Pai perdoou os vossos pecados. Então o perdão, irmãos, é uma das armas que nós temos na guerra. E quando nós baixamos essa arma do perdão e não usamos, o diabo ele tem vantagem, ele entra. Jesus fala daquela parábola do credor incompassivo, que aquele que não perdoou foi lançado na prisão e entregue aos algozes, aos atormentadores. Então, quando nós não conseguimos perdoar, o inimigo tem vantagem. Então não vale a pena guardar rancor de ninguém, de nada, de situação nenhuma, por pior que seja. Tem que se livrar dela através do perdão. Esses dias eu vi um vídeo da esposa do Charlie Kirk, ela falando em público que perdoava o assassino do marido dela. É difícil, irmãos. Casal tão jovem, filhos pequenos, mas ela é cristã, ela sabe que a amargura é pior, porque vai abrir portas para demônios. Pode passar. Então a tradução literal aqui, ó: para que não sejamos enganados, explorados por Satanás, pois não ignoramos os seus pensamentos, seus desígnios. Quando falar sobre as armas de guerra, a gente volta nisso aqui. Pode passar. Pode passar, aqui tem os títulos de Satanás, pode passar. Pode ir. Pode ir, depois eu vou mandar isso tudo para vocês, viu? Aqui, irmãos, olha, eu já estou indo para o final, ó. O Sun Tzu ainda, ó. Toda guerra é baseada em engano. Em vários exemplos da história da guerra, exércitos pequenos conseguiram vencer exércitos maiores através de engano, de ilusão. E aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Se der para diminuir um pouquinho aqui a luz, pode passar. Aqui, irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criou um esquadrão chamado Esquadrão Fantasma, Ghost Army, um exército fantasma. E eles foram, irmãos, recrutar esses soldados nas faculdades de artes, designers, de comunicação. E eles recrutaram 1.100 soldados, que eram designers, eram artesãos, eram artistas plásticos, eram esse tipo de gente. Porque eles tinham um projeto de enganar os nazistas.
Pode passar. Aqui, ó, aqui tem isso aqui, irmãos, é um tanque de guerra inflável. Eles criaram centenas desses tanques infláveis. Tá vendo aqui as mangueiras aqui para encher o... Não sei se dá para ver aqui, ó. As mangueiras para encher o tanque, ó, de ar. Pode passar. Aqui tem um exemplo, depois eu volto no tanque lá. Aqui tem um exemplo do lado aqui da fábrica real. Essa aqui é uma fábrica da Boeing, uma fábrica de avião de guerra. Então, uma fábrica gigante, enorme. Aí, esse esquadrão fantasma, que era composto por artesãos, artistas, a arma de guerra deles era pincel, tinta, linha, tecido. Aí eles fizeram, irmãos, um tecido enorme desenhado. Então, se o avião passasse por cima de reconhecimento, ia ver isso aí, ó, uma fazenda. Olha isso, irmãos. Então, olha aqui é a fábrica real, ali é a fábrica camuflada. Então, na guerra, precisa enganar o inimigo. E é isso que Satanás ele usa bem, essa arte do engano, da ilusão. Pode continuar aqui, pode passar. Aqui, ó, Ghost Army, um exército de artilharia inflável enganou os nazistas. Aí, transportando um tanque de batalha, ó, inflável. Pode passar. Peça de artilharia de mentira. Então eles tinham muitas dessas peças. Então o que eles faziam? Eles colocavam todo esse exército num lugar de tanque de borracha. Eles contrataram também na área da comunicação. Faziam caminhões com caixas de som bem grandes. E eles imitavam, irmãos, gravavam sons do exército trabalhando, por exemplo, construindo pontes, avançando, marchando, carros rodando, tanque de guerra. Aí é onde eles queriam que o nazista pensasse que o exército estava localizado com uma força muito grande. Eles colocavam esses caminhões, eu não pus a foto aqui do caminhão de som. Aí os nazistas ouviam aquele barulho do caminhão, de carro de guerra, de sargento gritando, marcha, tal. Então parecia muito real. Comunicação, eles mandavam comunicação dizendo que o exército ia estar mobilizado em tal lugar. Eles interceptavam, já faziam isso para interceptar. Então eles tinham os carros de som, a comunicação e mais essas peças de artilharia de borracha. E os nazistas lá ouvindo aquilo falaram: o exército maior está se concentrando em tal lugar. Então ali não dá para atacar, vamos atacar em outro lugar que o exército está mais fraco. Aí eles iam, aí aquele lugar que estava mais fraco, eles escondiam as armas de guerra no meio da floresta, cheio de árvores, de folhas. Aí o exército com a parte mais forte estava nesse lugar. E lá, irmãos, estava só ilusão. Então o inimigo via e falava: vamos atacar aqui que está mais fraco. Aí o inimigo vinha, perdia a guerra. E lá era só isso aqui, ó. Um exército de mentira. Pode passar. Aí, ó, aqui tem um tanque de guerra perto de um de verdade, ó, um camuflado perto de um de verdade. O soldado está ali enchendo ele, ó. Então, de longe, parece o real. Pode passar? Pode acender a luz aqui. Estou terminando já. Então, o que o inimigo faz? Ele faz a gente pensar que ele é mais forte do que ele é. Ele trabalha com engano. E aí, irmãos, muitos crentes caem nessa ilusão. Por não conhecer a Deus, não conhecer o poder de Deus, não conhecer as armas da guerra. Cai na ilusão, cai nos enganos do diabo. Quando o diabo vem, irmãos, a nossa força é tão grande. As armas da nossa guerra, elas são tão poderosas, Paulo disse, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É só você orar. E se só a oração não resolve, precisa de uma arma mais potente. Aí puxa para o jejum. Mas não é jejum de Coca-Cola não, irmão. É jejum de verdade mesmo. Depois das armas de guerra eu vou falar sobre o jejum.
Aí, sabe aqueles crentes, estou fraco, estou desanimado. Taca um jejum nessa carne aí para você ver. Deixa 3 dias sem comer, sem beber. Aí você vai ver só, você vai falar que você está fraco, está fraco, está fraco, está fraco. Você vai falar, não sei, irmão, eu estou sentindo um vigor espiritual, estou sentindo uma força que vem de Deus. Está fraco porque está alimentando a carne demais. Quando você vai para as armas de guerra, o jejum, oração, Bíblia, te dá uma clareza espiritual, te dá um vigor físico, espiritual, emocional, até físico, viu, irmão? O jejum faz, depois eu vou falar sobre o jejum limpa o corpo, chamado de autofagia, ele reseta o corpo. Aquelas dor em junta, dor não sei o quê, dor na articulação, dor não sei o quê, está com o jejum de 3 dias, você como que limpa tudo. Mas limpa tudo mesmo. Aqueles crentes briguento, falador, mamãe fica quietinho, espiritual. Começa a controlar a carne, né? Põe ela debaixo de jugo. A carne está muito carnuda. Fala, eu vou deixar você 3 dias no varal. 3 dias sem comer, você não vai comer nada. Sei lá, 3 dias, vamos ver só. Ela está muito arrepiada, muito carnudo, muito bravo, aquele crente muito nervoso, aquele crente que está desanimado. Irmão, 3 dias só. Só 3 dias. Fala, eu vou pendurar essa carne aqui. Aí você vai ver que vai te dar ânimo, abrir a visão, como que muda as coisas. Finalizando, irmãos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, sempre alerta, sempre cuidando, porque ele vai querer, através da tentação, é o primeiro nível. Se ele passar para o segundo nível, é perigoso. Amém? Ficamos em pé. Se vocês aprenderem hoje que não precisamos brigar contra pessoas e apontar as armas para o inimigo verdadeiro. E para encerrar, irmão, este culto, alguém nessa noite quer entregar sua vida a Cristo? Quer renovar a sua fé? Aproveite agora, né? O Ministério do Louvor, vem, dá tempo para cantar um hino. Alguém quer entregar a vida a Cristo? Quer renovar sua alma? Quer renovar suas forças espirituais? Vem à frente. Vem fazer uma oração. Tem alguma coisa escondida ali que precisava ser confessada. É o momento agora. Aproveite esse momento, irmãos. Essas oportunidades que nós temos para renovar suas forças. Receber a Cristo, reconciliar-se com Cristo. Glória a Deus. Enquanto o Ministério do Louvor canta, aleluia, você tem a oportunidade de vir aqui. Glória a Deus. Aceitar a Cristo, renovar sua força, renovar sua vida. Não deixar o inimigo te enganar, não deixar o inimigo trabalhar na sua mente. Semana que vem vamos falar sobre o campo de batalha, irmãos. Aqui é o campo de batalha. Ó. Aleluia. Glória a Deus. Aproveite, irmãos. Esse instante final nós vamos orar por vocês. Glória a Deus. Enquanto o Ministério do Louvor canta, pode ir, pode cantar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus. Vem, pastor, vem orar aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos agora, meu Deus, pela tua igreja, pelo teu povo. Pai, nós pedimos a renovação do nosso entendimento, a renovação das nossas forças. Que a tua graça, a tua bondade, grande misericórdia, Senhor, estenda sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos por essas pessoas que precisam de renovo, precisam de força, precisam, Senhor, de graça, precisam, meu Deus, de uma vida espiritual mais aprofundada. Em nome de Jesus, nos livra das ciladas, nos livra, Senhor, dos perigos espirituais. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pode cantar.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Renova. Os pastores, os obreiros, podem me ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Renova as forças, Senhor. Renova nossas forças. Renova nossa mente. Renova nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto é o Espírito Santo. Em nome de Jesus.
Amém, igreja? Amém? Aleluia. Estenda suas mãos assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do seu Espírito esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Tenham todos uma semana abençoada.